Iniciando gravação, agora deu. Tá lá em cima. E agora para mim saiu tudo aqui. Ah, voltou, deixa eu ver. Esse é o problema do Skype, de vez em quando eu me... Da tilt. Agora deu, tá. Então tá. Então vamos iniciar. Tá gravando certinho aí, né? Agora tá. Tá, então tá. Então, boa noite a todos que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais um estudo aqui do Livro dos Espíritos. Quem gostaria de fazer a nossa prece de abertura? Pode se candidatar. Vai ter que ser no sorteio. O Vilmar está rindo muito, é ele que vai fazer a prece de abertura. Vamos lá, Vilmar, faz aí para nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer inicialmente por a gente estar aqui todos juntos nesse momento de estudo, de aprendizado. Agradecer a presença dos nossos amigos do outro lado, os nossos amigos que estão nos ajudando nesse estudo, e também a presença dos ouvintes que a gente também não enxerga. Com certeza eles estão aqui também para aprender da mesma maneira que a gente. Vamos agradecer também pela nossa vida, por a gente estar com saúde, e a gente ainda ter a possibilidade de estudar o Livro dos Espíritos, de estudar o Evangelho, coisas que tem em outros orbes talvez eles não tenham. Então vamos só rezar também a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, que assim seja. Então vamos dar início aqui. Já vou colocar as reencarnações, as questões aqui para nós, né? Sobre a reencarnação. Deixa só que eu quero depois compartilhar um outro texto aqui com vocês, para que a gente possa ler depois juntos aqui. Né? Algumas reencarnações de Emmanuel que eu trouxe para nós aqui para a nossa curiosidade, para enriquecimento, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui primeiro das nossas questões, aí vocês me digam se estão acompanhando. Tá todo mundo recebendo aí? Tranquilo? Tá visualizando aí, André? Tá aparecendo bem aqui? Sim. Tá aparecendo bem, tamanho bom, tá todo bem mundo lendo? Oi, tá bem pequenininho? É. Vamos ver se eu consigo aumentar. Melhorou? Não, é que a tela ficou pequena, né? De repente tem o modo de Mas exibição. Oi? Não. Ficou pequeno a gente, né? Para mim aqui, mas a tela ficou grande do texto. A tela do texto tá aparecendo nítido para vocês? Aqui tá. Não, mesmo. Sim, para mim aparece Toca bem. ficha, toca ficha. Para ti não tá. Às vezes muda, André, lá em cima, onde diz exibir. Coloca modo exibição em grade, pode ser que fique maior a tela para ti. No canto direito, onde diz exibir.
Isso aí eu vi, mas Não aumentou? até a gente terminar vai dar certo. Os outros estão recebendo em tamanho maior? Está todo mundo enxergando bem? Aqui tá tranquilo. Aqui Josi? tudo bem. Dá pra visualizar. Andréia? Andréia? Eu aumentei ali no canto direito, aparece uma vez e meia, duas e meia, três. Ah, sim, então Eu era aumentei isso. para uma vez e meia. Então deve ser isso, de É. repente. Então vamos lá. Questão 183, que nós paramos, né? Aqui estamos falando das reencarnações do espírito em diversos mundos, da necessidade de reencarnar no nosso mundo, só para a gente lembrar, tá? Esse capítulo trata da encarnação em mundos diferentes, certo? Então, ele vai trazer aqui para nós a questão 184, a seguinte pergunta: tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então a gente pode até pedir, mas se nós vamos receber lá deferido, é diferente, né? A gente não sabe. Vai depender muito do nosso merecimento, da nossa condição também de estarmos nesse ou naquele mundo, tá? Vai depender muito do tipo de trabalho evolutivo que nós precisamos realizar. Tudo isso envolve uma série de questões que para nós agora não ficam exatamente claras, que nós só vamos conseguir compreender a cada processo reencarnatório, conforme aquilo que nos é permitido conhecer, tá? Então, ali, há uma subpergunta, diz assim: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau da sua elevação. Tá? O grau da sua elevação, aquilo que estiver sendo proposto para ele exercitar, a forma como ele se disponibiliza também para uma determinada tarefa, né? Então, o grau de elevação, no nosso caso, nós ainda temos muitas passagens pela Terra, né? Então, basta que a gente dê uma olhadinha em tudo que está ao nosso entorno e nós vamos entender que ainda precisamos voltar muito aqui no mundo de expiações e provas, né? Então, claro que estamos falando aqui de regra geral, mas cada caso é um caso. Cada um de nós tem o seu histórico, o seu boletim, né, de bom aluno, de não tão bom assim. Então, cada um de nós tem o seu currículo para apresentar. Então, o que nós vamos apresentar ao diretor da nossa escola, para que ele determine se nós estamos aptos a mudar, né, no nosso curso, será aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim. A forma como nós desenvolvemos o nosso lado intelectual, o nosso lado moral, o nosso lado espiritual, a nossa capacidade de convivência, a nossa capacidade de aprendizado, de trabalho, tudo isso será determinante para essas reencarnações. Então, o que nós sabemos, por exemplo, a trajetória evolutiva de Jesus, a gente costuma dizer que ele teve uma evolução em linha reta,
né? Foi aquele espírito que desde o princípio sempre fez tudo certinho. A nossa linha de evolução, ela é tipo uma estrada de serra, assim, que vai conduzindo, né? Que vai subindo, mas que tem um desvio aqui, passa por dentro de um morro ali, corta, dá volta, né? Para, fica estacionado por um tempo, não sabe para onde vai. Assim é a nossa linha de evolução, ela é sinuosa, ela não é reta, né? Obviamente ela não é retrógrada, né? Ela é ascendente, mas às vezes ela fica estacionária ali, né? Em estado de quem está com cara de paisagem, assim, tá vendo a vista passar e não está entendendo muito bem o porquê que está aqui, né? Às vezes a gente fica assim, a gente olha e não são poucos os que perdem, às vezes, uma encarnação. E uma encarnação perdida representa muito na nossa evolução. Perde por quê? Como assim perde? Porque não se coloca disponível para absolutamente nada. Se envolve pela inércia, pela preguiça, se deixa abater pelos problemas, pela descrença, entra só naquele questionamento, tá? Mas por que isso? E por que tem que ser assim? E por que o sistema funciona desse jeito? Mas Deus não podia fazer diferente? Eu não aceito, eu não quero, eu não faço. E acaba que não produz nada, né? Não sai nem mesmo da sua preguiça para produzir para si mesmo, nem para si mesmo. As pessoas às vezes não querem produzir, né? Ficam naquela dependência total e absoluta, se considerando a vítima e querendo que todo mundo tenha a obrigação de cuidar e de fazê-lo feliz, né? E não move muitas vezes um tijolo na construção de si mesmo. Então aí nós temos uma encarnação perdida de alguém que estou aqui porque cheguei, só estou esperando a hora de ir embora, né? Então nós temos sempre que nos preocuparmos com isso, olharmos para as nossas escolhas e questionarmos qual a utilidade para mim, para o outro, das escolhas que eu estou fazendo. Que é como um balancete, né? Quem entende contabilidade sabe disso. Tem horas que tu tem que pegar, olhar e dizer assim, bom, eu preciso botar no papel o custo-benefício desse investimento. Está valendo a pena? Então vamos seguir adiante. Mas está valendo a pena só para mim e os outros que se virem? Então calma aí, vamos recalcular, né? Então, às vezes, a gente precisa usar desses artifícios materiais na prática da nossa existência mesmo, né? Essa contabilidade da nossa vida, da nossa existência, dos nossos projetos, das nossas escolhas, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Na realidade, dificilmente a gente não vai reencarnar no mesmo planeta, né? Só quando a gente tiver um grau de evolução grande é que talvez a gente possa vislumbrar outro planeta para encarnar, né? Ou por missão, talvez. Porque hoje é meio que automático, né? A nossa próxima encarnação, em tese, será na Terra. Em tese. Em tese, sim, levando em conta mais ou menos aquele cálculo que é feito, que a gente sabe que não é regra, que Kardec deixa bem claro, né? Que às vezes a gente fica 100 anos na espiritualidade. Então, por exemplo, daqui a 100 anos, se cumprir aquilo que está determinado dessa transição e a Terra daqui a 100 anos venha a ser um mundo de regeneração, digamos que tudo dê certo
né? Que a guerra pare ali, que todo mundo tenha sinta aquela passagem do anjo, do bem e da luz, e agora, a partir de hoje, eu mudei. Todo mundo vai ser bonzinho, né? Então, nós vamos produzir só coisas boas. Vamos imaginar aqui algo assim, bem fora daquilo que nós estamos vendo, tá? O ideal, digamos assim. Então, aí, daqui a 100 anos, eu volto, mas eu volto para essa Terra regenerada, para esse planeta Terra já regenerada, ou eu deixei um histórico aqui que eu preciso voltar a um mundo de expiações e provas, que não é necessariamente a Terra, porque ela já foi regenerada. Entendesse, André? Essa é a diferença. Então, nós não sabemos. Pelo nosso histórico, eu acho, eu estou falando por mim, que eu acho que a gente ainda tem muita expiação e prova para enfrentar, Não, né? se não levarmos em conta a transformação planetária, por exemplo, se a gente estivesse num mundo de expiação e provas, e que continuasse em expiação e provas, a gente ficaria ali, né? Pelo que a gente observa, segundo o próprio Chico Xavier, né, mesmo com todas aquelas revelações que ele nos trouxe, dos benefícios que nós estaríamos colhendo se não entrássemos naquele período de 50 anos numa guerra de extermínio, os benefícios que nós iríamos colher com isso seria muito grande. Porém, teríamos um preço para pagar, que é o preço da paz. Então, não é muito isso que nós estamos vendo, né? Então, ele disse, pelo andar da carruagem, eu acho que a gente ainda vai ter uns 500 anos pela frente. Então, é aquela história, a gente sabe, né? Que o livre-arbítrio pode mudar as coisas a qualquer momento. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo um expurgo da Terra, né? Tudo aquilo que é mal, que é ruim, está vindo à tona. E hoje a gente tem conhecimento disso, em real time, né? No momento exato que está acontecendo. Antes a gente levava 2, 3 meses para receber uma notícia de que estaria acontecendo uma guerra, como está acontecendo hoje, né? Uma não, né? 2, 3 que tem aí, tem guerras que estão há mais de 10 anos acontecendo. Então, quando a gente olha para esse histórico e para outras situações, escolhas que a humanidade está fazendo, que não é só a guerra, né? Guerras psicológicas, seres se considerando, né, os senhores da morte, estão aí inventando através da ciência formas de decidir quem pode, quem não pode continuar vivo, porque esse, porque aquele, porque aquilo outro. Então, essas teses absurdas aí de quem tem inteligência, recebeu a inteligência, recebeu o desenvolvimento intelectual e está usando a ciência para outro tipo de coisa, que não cabe a ninguém decidir quem vive, quem não vive, se tem muita gente na Terra, se não tem. Deus decide isso. Não somos nós que temos que decidir, olha, tem muita gente na Terra, vamos terminar com a metade, tá? Mas quem é que nós vamos matar? Então, tem gente brincando com esse tipo de coisa. Brincando não, falando muito sério. Tem vários e vários projetos aí de cientistas famosos, né, usando esses tipos de teoria, que não é uma teoria da conspiração, é verdade, eles mesmos publicam essas teses. Então, a gente olha para isso, a gente pensa assim, tem condições de nós daqui a 10, 15, 20 anos olharmos e dizer assim, todo mundo virou bonzinho agora e o mundo vai ser um mundo de regeneração? Então, a realidade para nós não é querer ser pessimista, né? Não é para que a gente se desespere, não. Porque se nós tivermos que passar por isso, nós vamos passar. Não tenhamos dúvida disso. Né? E, em contrapartida, a gente já sabe que tem espíritos superiores que estão na fila para reencarnar justamente nesse período de dificuldades dessa transição. Por quê? Porque já estão num padrão de desprendimento material que todo o objetivo deles é estarem aqui para auxiliar nesse momento.
mesmo sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar, eles fazem questão de estar aqui. E nós estamos doidos para bater em retirada, né? Enquanto veja a diferença, né? Então, por isso que ele diz aqui, ó, depende do quê? Do grau da sua elevação. Quem já se elevou, quem já entendeu a eternidade que nos pertence, não está preocupado com um século, com 10 anos, com 50 anos, com 100 anos, sabe que é um estalar de dedos, né? Ante a eternidade que nos pertence. Né? Mais alguém? Andréia, Josi, tá tudo tranquilo? A Rayane acho que não chegou ainda, né? Então vamos lá. Aqui. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso. Aí tem um quando ali, né? Quando os homens se houverem tornados bons. Então, a Terra hoje, que tem uma diversidade de climas, que nós vamos encontrar ali climas extremos, ou gelo, ou frio extremo, calor extremos, todas essas dificuldades, chegará num período da sua transformação que tudo isso será agradável, né? Nós teremos aí, por exemplo, estou pegando o clima como exemplo aqui, né? Nós teremos um equilíbrio nas temperaturas. Onde nós andarmos neste paraíso, nós vamos nos sentir realmente num paraíso, né? Por quê? Porque do norte a sul, do leste a oeste, todo o ambiente será agradável, sem situações extremas. Tá? Até a nossa própria constituição física será outra. Será outra. Né? Hoje, se a gente se acha bonitinho, né? Como será que nós seremos? Segundo os espíritos superiores, para eles, essa visão nova é mais bonita. Talvez a gente olhe lá, né? Sem cabelo, né? Sem isso, sem aquilo. Parece que a nossa cabeça vai ser maior, porque o nosso cérebro vai se expandir, a nossa inteligência, o nosso corpo vai ser mais delgado, porque alguns órgãos, talvez a gente já não tenha tanta necessidade, mas enfim, isso tudo são suposições que são trazidas para nós através da espiritualidade, né? Então, essa transformação, ela ocorre, não só nos seres, mas também nos mundos, tá? Alguém? Então, vamos lá. Aí o comentário do Kardec aqui também tem mãozinha, viu, gente? Quem quiser levantar a mãozinha para falar, tem ali, ó, no cantinho direito, tem lá convidar participantes, legendas e tem levante a mão. Aí, pode falar, Vilmar. Nem que seja para dizer que tu encontrasse a mão. Só para testar a mão aí. Ah, então tá certo. Vamos lá. Tem que participar, gente, senão fico só eu e o André aqui falando, vocês vão dormir. Eu vou fazer que nem eu fiz hoje de tarde. Fulano, o que que tu achou disso? Ciclano, o que que tu entendeu disso? Vou chamar, hein? Vou fazer o áudio de chamada aqui. Comentário de Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituída por seres cada vez mais perfeitos. Pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam outras ainda mais grosseiras, tá? Então, quando a gente olha lá para os nossos primitivos, a gente olha e pensa assim, nossa, né, já fui assim, né? Não tinha nem progressiva, nem chapinha naquela época, né? Então, né? Então, nós já fomos
e nós olhamos, nós já tivemos feições, tudo isso, o próprio planeta em si tinha uma aridez muito maior do que a gente tem hoje, tá? Brincadeiras à parte, é exatamente assim o processo, né? A gente vem daquilo que de uma escala inferior para uma escala superior, e obviamente tudo que envolve superioridade tem tendência a ser belo e ser luz, né? Então, obviamente que será bem melhor. 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Então antes de nós comentarmos, vamos ler ali as explicações seguintes para que a gente possa entender melhor. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Então, o que acontece aqui? Quando nós vamos evoluindo, quanto menos necessidade nós temos da encarnação, do revestimento do corpo físico, né, do corpo material, quanto mais nós vamos deixando de necessitar deste corpo mais denso, é sinal de que nós estamos seguindo na nossa evolução. Vamos nos desprendendo. Então, chega naquele estado de espíritos puros em que o próprio perispírito se confunde com o espírito, com a essência propriamente dita, né? Com aquilo que nós chamamos de luz. Se nós vamos olhar para um espírito puro, nós não vamos conseguir nem enxergar, nós não temos condições de visualizar um espírito puro. Não cabe na nossa condição física, na nossa estrutura perispiritual, na nossa condição espiritual. Nós não estamos prontos para isso. Então, na literatura espírita, nós vamos encontrar muito isso, né? O espírito puro, para ele se aproximar, por exemplo, das linhas mais densas, dos espíritos mais impuros, ou até daqueles que já estão um pouco evoluídos, eles precisam se preparar muito para isso. E às vezes aqueles que estão ali não conseguem recebê-los, não estão preparados, então eles precisam de usar um terceiro espírito, digamos, um intermediário entre aquele que já está um pouco evoluído e aquele que já é pura luz. Então, às vezes, tem que haver todo esse preparo do ambiente, das condições de cada um para essa manifestação. Eu sempre costumo usar o exemplo da mãe do André Luiz no nosso lar, né? Que ele não tinha condições de ir até ela. Então, ela vem até ele, mas isso levou um tempo, não foi assim da noite para o dia, né? Teve todo um preparo, ela não pôde ficar muito tempo, né? Então, tudo isso a gente acaba compreendendo nestas obras que André Luiz nos traz. Pela ordem aqui, o André e o Vilmar. Também o nível de consciência vai aumentar, né? Porque, por exemplo, Sim. hoje, quando eu reencarno, eu tenho que esquecer do que eu fiz, principalmente nas outras existências, para eu não enlouquecer nessa existência
e não sair me vingando de todo mundo nessa existência, né? Então, o meu estágio de consciência nesses outros planos, ele também tem que ser diretamente proporcional, né? Assim. Sim, sim, exatamente. Nós chegamos aqui com a proteção do esquecimento, né? Por isso que sempre é recomendado que a gente não busque terapias de investigação da nossa vida passada, salvo isso seja para resolver algum trauma muito grande, né? Do contrário, às vezes isso traz mais problemas até. Então, por exemplo, aqui, tem no livro dos médiuns, no capítulo que trata das evocações, a história de eu acho que eu até contei isso na outra aula, não contei isso para vocês, não lembro. A história de um menino surdo, mudo, né, encarnado, se trata da evocação de um espírito encarnado, onde o médium senta com ele, né, no seu quarto, na verdade, e solicita permissão para fazer a evocação daquele espírito encarnado, daquele menino surdo-mudo, tem em torno de 12 anos, se eu não me engano. Então ele senta, oferece um prato, tem até esse detalhe na revista Espírita, oferece um prato com uvas e o menino está comendo. Daqui a pouco ele olha e o menino caiu em sonolência, né? Assim, entrou quase que em estado sonambúlico ali, ficou quietinho. E ele começa a conversar com o espírito do menino e pergunta se ele tem consciência de que ele está ali conversando. Ele diz que sim. E ele pergunta: tu sabes por que que tu nesta encarnação tu és surdo-mudo? E ele disse: sei, eu cometi um parricídio, né? Um crime, ou seja, ele na encarnação anterior ou numa encarnação ele matou os próprios pais, né? Então ele volta surdo-mudo e aí o médium pergunta para ele: esta mãe que hoje te recebeu por filho seria a mãe que tu cometeste crime na encarnação anterior? E aí ele não responde. E ele olha para o menino voltou a comer as uvas, já estava desperto. E aí o mentor dele diz assim, ele pergunta, por que que ele não me respondeu, né? O médium conversando com o mentor. E ele disse, porque ele te respondeu aquilo que Deus permitiu. O que vai além disso é apenas mera curiosidade e coloca em risco a questão do processo reencarnatório desta família. Digamos que seja verdade que essa mãe é a mãe que ele matou na outra encarnação, e isso chega aos ouvidos dela. Imagina o clima que iria ficar, né, neste ambiente, nessa família, se ela não conseguisse superar isso, não conseguisse perdoar. Talvez até agravasse o problema do próprio menino, que também não suportaria viver com essa culpa. Então, aquilo, como o André falou, que não nos é permitido, a nossa consciência fica, digamos assim, em off. Então, eu tomo uma outra consciência, uma outra realidade aqui, não perco tudo aquilo que eu fiz, mas só será acessado no momento que eu desencarno, tudo aquilo pode ou não voltar ao meu conhecimento, né? Vai depender muito da necessidade que tenha de eu lembrar daquilo que eu fiz, daquilo que está relacionado com as minhas escolhas na nova encarnação. Tá? Ficou claro aqui? Todo mundo entendeu? Pode falar, Vilmar. Desculpa, só um pouquinho, Vilmar. Desculpa, André, não vi que tu não tinha terminado. Não, eu terminei. Eu deixei fechado aqui, mas na realidade a gente vai provocando discussões, né? Agora, que importante tu trouxeste assim um exemplo muito claro de o porquê que muita coisa a gente esquece, que a gente não tem essa consciência, essa lembrança, né? Porque se a gente tivesse essa lembrança, com certeza a gente não conseguiria
a isenção de atuar no dia a dia aí na nossa sociedade, na nossa família, no nosso Exatamente. emprego, né? A gente não conseguiria, nós não seríamos isentos, né? Porque nós Não teríamos seríamos sempre... imparciais de forma nenhuma. É isso. Vilmar, Mas é uma pergunta. Uma vez eu li num livro que falava, eu acho que da parte de capela. E aí ele estava dizendo que que lá eles tinham os médiums que faziam contato com os espíritos, mas tinham espíritos que eram médiums que faziam o contato com espíritos mais puros ainda. E é isso mesmo? É assim que sim, acontece? sim. É. Por exemplo, vamos dizer assim, Chico Xavier, né, era médium de Emmanuel, tá? Vamos Uhum. dizer assim, embora a gente saiba que em grau de evolução, hoje a gente sabe que o espírito de Chico Xavier é superior a Emmanuel, tá? E Emmanuel seria um médium do Cristo, tá? Assim como João Evangelista foi um médium do Cristo também, tá? Então, existe também mediunidade no mundo espiritual. Existe mediunidade no mundo espiritual. Há departamentos no mundo espiritual em que, pela mediunidade, eles recebem comunicação de espíritos mais evoluídos de outros planos. Então, a mediunidade pertence ao espírito, né? Então, não é porque nós desencarnamos que essa faculdade deixa de existir. Não, ela existe. Tá? Então, existe sim a mediunidade no mundo espiritual e até em outros mundos, né? É, até porque, por exemplo, como que nós saberíamos dessas informações se aqueles espíritos que trazem as informações para os médiuns encarnados não tivessem mediunidade no mundo espiritual? Quem passaria para eles essas informações se eles não convivem com estes espíritos mais evoluídos? Então, muitas vezes chega por mediunidade. Então, o próprio livro Nosso Lar teve ajuda de Emmanuel, teve ajuda de Sócrates, se eu não me engano, né? Que não foi escrito por André Luiz. André Luiz recebeu por mediunidade também, por ajuda, todas essas informações que foram repassadas para Chico Xavier. Quem repassou para Chico Xavier foi o espírito de André Luiz, mas ele recebeu informações, basta nós lermos as obras, né? Ele nunca está sozinho. Tem o Clarencio, tem a Ambrosina, tem, ixi, Ísias, né? Tem vários, tem a Veneranda, a ministra Veneranda. Então, são vários espíritos mais evoluídos que trazem essas informações para ele, tá? Então, é interessante que a gente, essa pergunta, Vilmar, porque às vezes a gente acha que isso só acontece aqui, né? Que a gente desencarna e as coisas no mundo espiritual são diferentes. Não, Não, a gente isso tem a segue impressão que lá acontecendo. todos os espíritos se conhecem, todo mundo convive com todo mundo e deu. Não, mas a coisa não é bem assim, né? É. Ninguém garante para nós, por exemplo, que vocês, no caso, digamos que desencarne alguém da casa nos caminhos de Jesus. Não é porque desencarnou que tu vai chegar lá do outro lado e que o guia espiritual da casa vai estar esperando. Ele pode até nem vir te receber, tu pode ser recebido por outros, por um espírito amigo, um espírito familiar, e ele só vem a ter contato contigo um tempo depois. Uhum. Então não significa assim que aquele guia espiritual que orienta a casa, que é mais evoluído, que ele vai estar lá te recebendo. Então a gente tem que ter essa noção. Aí existe uma casa de Umbanda no mundo espiritual, existem todas as religiões no mundo espiritual. Todas. Então, por exemplo, quando nós olhamos essa questão, vamos trazer essa questão que nós estamos vivenciando da guerra, tá?
Quem já leu aquele livro A Escada de Jacó, do Carlos Bacelli, pelo espírito do Dr. Inácio? Aquele livro nos traz a ideia exatamente do que continua acontecendo nessa guerra ali, Oriente Médio, essa região, né? Que vive sempre em guerra, né? Estado Islâmico, muçulmano, Israel, judeu, essa coisa toda, tá? Infelizmente, isto é uma guerra que a gente não sabe nem como classificar, né? Então, quando aqueles, vamos pegar, por exemplo, os homens-bombas, que eles se consideram heróis. Então, o relato deste livro, num dos capítulos desse livro, se eu não me engano é capítulo 21, 22, uma coisa assim, o espírito do Dr. Inácio vai nos dizer que numa dessas guerras que estavam acontecendo lá, ainda na época do Saddam Hussein, tá? Um desses homens-bombas se jogou contra soldados americanos. E aí, obviamente, que ele desencarna, né? Então, olhando do mundo espiritual, o doutor Inácio vai contar para nós que quando ele chega no mundo espiritual, que ele percebe que ele está vivo, ele começa a gritar desesperado que ele falhou, eu falhei, eu continuo vivo, eu falhei na missão, e agora o que vai acontecer? Eles vão me matar. Eu falei, olha o nível, né? O nível de comprometimento, como disse o André, dessa consciência. E, ao mesmo tempo, ele é resgatado por companheiros também de guerra que pensavam o mesmo que ele. Então, eles vêm com uma máquina, levam ele, e ele pergunta assim, vocês já avisaram? Me perdoem, eu falhei na minha missão. Ele disse, não, tu não falhou, não, tu és um herói, tu conseguiste. Destruímos vários soldados americanos. Tá, mas então onde está o paraíso? É a primeira coisa que ele pergunta, né? E eles respondem, ainda não sabemos, mas ele com certeza virá. E levam ele. Tá? Então vejam que existe no mundo espiritual toda essa organização que continua estimulando esta intenção de guerra, de ódio, de desavença entre estes espíritos. Continua ali no mundo espiritual, eles continuam guerreando ali, continuam se considerando homens bombas, heróis, tá, mas nenhum deles desperta, até desperta, mas eles têm medo de dizer que descobriram que não era nada aquilo que tinham contado para eles quando eles estavam aqui. Então vejam a situação deste perispírito, né? Ele não tem coragem de sair daquela vibração. Ele permanece ali, ele tem medo. Ele tem medo de sair daquilo ali. De que alguém descubra que ele despertou para algo que não era a verdade que era pregada a eles. Né? Em contrapartida, os soldados americanos que também desencarnaram com aquela bomba, continuavam gritando. Então, o doutor Inácio vai relatar que há um cabo, um soldado e um sargento que desencarnaram junto. E que o cabo levanta, faltando os pedaços da perna, e grita, levanta, levanta, vamos seguir, eles não conseguiram nos matar. Levanta, a gente tem que continuar lutando. Quer dizer, nenhum deles se dava conta que tinham desencarnado naquele desespero daquela bomba. Fica ainda aquela vibração daquele momento. Então, nós levamos conosco estas impressões, tá? Também, aqui eu trouxe esse exemplo, né? Pela situação toda que está acontecendo agora, que a gente acha assim, morreu, menos um, né? Tá resolvido. Não tem nada resolvido. Não tem nada resolvido. Ele segue de lá influenciando os que estão aqui. E com uma vantagem, porque ele tem uma visão que nós não temos. Ele sabe exatamente quem ele vai obsediar, quem ele vai orientar para continuar o plano da guerra. Mas é só isso que a gente leva? Não, obviamente, né? Aquilo de bom que a gente vive, a gente também vivencia do outro lado.
assim como as nossas religiões, como a nossa caridade, a nossa família, as nossas amizades, tudo isso. Por isso a importância de nós olharmos sempre para as nossas escolhas. Entendeu, Vilmar, aqui? Então, esses livros são importantes que a gente leia para que a gente compreenda como funciona, né, o mundo espiritual. E principalmente que a nossa consciência não vai dar salto nenhum. A gente vai continuar pensando a mesma coisa, tendo talvez as mesmas atitudes, tendo as mesmas opiniões do outro lado. Exatamente. Né? Ah, Não tem nenhum salto, nenhuma. Não, agora, ó, tu não foi muito bem lá, mas agora tu vai ver numa TV aqui como foi o teu passado. E tal. Não, não, a gente continua. Então, assim, ó, por exemplo, tu resumiu aí praticamente todas as desencarnações daqueles os fanáticos religiosos, todos. os traficantes, os isso, os aquilo, É. aqueles que são que gostam de estar contando dinheiro, ou de estar bebendo, ou de estar fazendo isso, ou de estar fazendo aquilo. Então É bem... esse livro aqui, ó, que eu falei para vocês, A Escada de Jacó. Se eu não me engano, eu tenho ele em PDF, depois eu boto lá no grupo, se vocês quiserem ler. Outro exemplo que a gente tem aqui é no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, né? Da história de um sacerdote que ele desencarna e ele reluta o tempo inteiro, tá? Reluta o tempo inteiro contra aquilo que ele não acreditava e ele tinha um agravante muito sério porque ele fez mau uso, né, da sua religião. Ele fez muito mau uso, fez mal a várias pessoas, às mulheres, inclusive, né? E chega num determinado momento que é estabelecido um processo reencarnatório para ele, onde entra a irmã Ambrosina, que eu falei ainda agora, mas ela esteve num período num outro período de existência deste espírito, deste irmão, que ele errou tanto, ele fez tantas coisas impossíveis que ela desistiu dele. Então, ela esteve afastada dele, se eu não me engano, por 40 anos. E aí ela retoma, né, a pedido. Ele nem estava previsto para entrar naquela equipe de assistidos daquela excursão que estava sendo feita, né, da Ambrosina, do André Luiz, estavam resgatando esses espíritos, mas ela pede e tem a permissão, recebe a misericórdia divina dele ser assistido. Mas ele era tão orgulhoso, que ele não conseguia aceitar tudo aquilo que estavam dizendo para ele. Então, quando chega num momento assim, em que ele consegue até admitir que ele precisa reencarnar, é colocado um objetivo para ele. Diz, olha, para tu reencarnares, tem um objetivo que tu precisas cumprir, que é a resignação. Porque tu vais reencarnar de uma forma difícil, tu tem que estar resignado. E ele reluta o tempo inteiro. Até que uma hora ele não. Ele tem tipo um mal súbito, digamos assim, né? No mundo espiritual. E ela resolve aparecer para ele. E mesmo ela o acolhendo, deitando a cabeça dele no colo dela, fazendo uma prece, assim, ele ainda tem um ímpeto, assim, daquela arrogância, né, de perguntar quem ousaria estar rezando, digamos assim, né, por ele. Então, vejam que a gente não deixa de ser quem nós somos simplesmente porque nós desencarnamos, né?
Então, é complicado. Desencarnar é complicado. Se é difícil encarnar, desencarnar, a gente tem que pensar, como diz o Chico, vamos nos esforçar para nos mantermos aqui, porque retornar não é fácil, não, né? E ia podando as arestas o máximo que nós pudermos, né? Entendeu aqui, Vilmar? Ficou claro? Ficou tranquilo? Ficou tranquilo, tá? Então tá. Mais alguém? Vamos fazer mais uma, né? Porque estamos passando aqui, apesar de nós termos começado 15 para as 9, vamos fazer mais uma aqui. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Tudo está relacionado aonde nós estaremos reencarnando, né? Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, eu sair daqui, vou reencarnar em Marte, o meu perispírito vai se adaptar àquela realidade de lá. O ar lá, como é que é? Tem mais oxigênio, tem menos oxigênio? Bom, isso aí a gente vai descobrir conforme a nossa evolução e a nossa capacidade de reencarnarmos nestes outros mundos, nessas outras moradas, tá? Encerrando este item, né, desse capítulo 188, os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, aqui tem uma nota explicativa, que é aquela que eu falei para vocês sobre a descrição do morador de Júpiter, que nós já lemos aqui, mas se alguém desejar, eu pedi para eu disponibilizei lá no grupo, né, Vilmar? Porque, se eu não me engano, foi a Andréia que pediu que gostaria de ler. Isso. Né? E eu disponibilizei lá. Não sei se a Andréia chegou a ler ou não. Chegou a ler, Andréia? Se não, a gente pode ler na próxima aula, se vocês desejarem. Por mim, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum repetir, tá? Então, vamos voltando lá na questão 188, que encerra o nosso capítulo de hoje. Eu printei a tela. Oi? Tu printou a tela? Tu fez um print de qual tela? Eu estou copiando aqui, quando tu tá parado, eu fico copiando. Mas não precisa tu copiares. Tu acha esse site aqui ali na Bíblia do Caminho, tu acha na internet, tu pode entrar ali a qualquer hora. O Vilmar bota no grupo sempre também, tá? Não precisa tu printar a tela. Na realidade, a leitura é do Livro dos Espíritos. Sim, só que online aqui, né? Só que online, né? Só que online. Então, o que ele diz aqui? Estes espíritos mais puros, né? Mais evoluídos, eles têm essa liberdade, diferente de nós. Nós, por exemplo, eu até comentei isso na aula anterior, né? Eu pensasse assim, tô com uma vontade de ir lá em Porto Alegre, em Santa Maria, em Caxias, não me basta ter a vontade, né? Eu tenho que achar os meios para que eu faça essa mobilização, esse trajeto. O espírito puro, não, ele pensa assim, olha, vou dar uma chegadinha lá no grupo de estudo, nos caminhos de Jesus, para ver se eu dou um puxãozinho de orelha lá neles, que eles não estão dizendo coisa com coisa, né? É uma brincadeira nossa aqui. Eles já Mas estariam aqui.
ou já estão aqui. Mas, claro que a gente sabe que eles se preparam para isso, né? Para estarem, eles se preparam energeticamente, vibracionalmente para essas mudanças de um mundo mais puro, de um mundo mais impuro, né? Mas eles têm essa liberdade. E quando a gente olha isso, a gente pensa assim, nossa, um dia eu vou chegar lá, né? Vai dizer que isso não é bom, né? É bom a gente saber que a gente vai evoluir, né? Nós vamos chegar a esse nível, assim, de liberdade. Nós não vamos precisar mais tá comprando passagem pela internet, chega lá e a pessoa diz assim, não, mas não, vendeu 2 vezes a mesma passagem, né? Vocês já viram essas confusão em rodoviária, aeroporto? Pois é, a gente não vai mais precisar disso. A gente vai vir direto, tá? Gente, alguma colocação? Muito boa a explicação hoje de manhã também, viu? Outra aula. De manhã. Parecia que tu estava lendo a minha vida ali. Ah, é porque cabe para todos nós sempre, né? Sem exceção, não tem jeito. Isso aí não tem que tirar nem pôr. O aprendizado é para todos nós. E a nossa questão também a gente precisa ser o mais perto possível de 100%. E a gente só vai conseguir ser mais ou menos perto de 100% quando a gente atingir todo esse nível de consciência e até mesmo de liberdade, né? Exatamente. Que hoje a gente não tem, né? Não é simplesmente chegar amanhã eu estou em Rio Grande, ou vice-versa, né? Então é importante a gente entender onde estamos e que com certeza um dia nós estaremos nesse nível aí. Só que esse pessoal que está nesse nível de espíritos puros, eles caminharam muito, né? Eles passaram por N experiência, eles tiveram diversos trabalhos que a gente está começando a ter. E quando chega um trabalho na forma de dificuldade, a gente logo não quer. Não, esse aí não quero. E a gente vai ter que passar por aquilo ali, né? Então tá, gente. Encerramos aqui, né? Terminamos a questão 188. Quem gostaria de... Bom, antes de nós tratarmos disso, né? Vamos encerrar. Quem faz a nossa prece final? Eu faço. Então tá bom. Encerra para nós, então. Senhor Jesus, nosso mestre amado, amigos do plano espiritual que nos acompanham em todos os momentos e acompanham esse trabalho específico de monitoramento desses nossos estudos e também monitoramento do nosso dia para esses estudos. Queremos agradecer pela vida, pela nossa família, pelos nossos lares, pelos nossos bairros onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós, a cada dia, temos a oportunidade de abrir os olhos e enxergar todas as possibilidades desses dias. Queremos agradecer e mandar energias boas a todos os que sofrem males físicos e males espirituais, pelos presídios, manicômios, hospitais, esquinas, pelas pessoas que moram nas ruas, pelos mendigos, todos aqueles que sofrem
pelas mães que sofrem pelos filhos, pelos pais que sofrem pelos filhos que sofrem pelos pais. Que cada um receba um abraço espiritual e fluidos de luz, de harmonia, de serenidade. Que possamos continuar esses trabalhos no plano espiritual durante o nosso sono, se for assim permitido e necessário. Que possamos ter uma boa semana até o nosso próximo encontro, que cada um de nós possa estar de braços abertos às novas tarefas do porvir. Que assim seja. Que assim seja. Então, podemos encerrar a gravação.